Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco. Além das ideias, da questão tática, de saber gerenciar, da avaliação dos jogadores, tá todo mundo no mesmo barco. Quando tá todo mundo no mesmo barco, você consegue formar um time. E se o Flamengo forma um time... E você está entendendo que essa unidade está acontecendo ou está encaminhada contigo? O que o VAR analisou, né? Qual foi a conversa do pessoal que trabalhava no VAR para não chamar o árbitro de campo, depois que ele, árbitro de campo, tomou a decisão de meter o cartão vermelho direto no Gustavo Gomes, pelo lance que a gente vai apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o vídeo depois. Que dia, meus amigos, que bela noite de sono, hein? Cara, eu dormi como um anjo. Rapaz do céu, estou me sentindo aliviado, estou me sentindo leve e feliz, cara. Galera, é o seguinte, separei aqui para vocês um segundo corte do programa Linha de Passe, que deu muita importância ontem para o nosso Flamengo, lógico, né, cara? Amassamos o Palmeiras e no primeiro corte eles falaram antes da entrevista do Tite e agora é o corte depois da entrevista do Tite, tá bom? Então, ó, chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nada, faça os seus comentários, o que você achou do jogo, cara? Foi um espetáculo, né? Com certeza foi o melhor jogo do Flamengo no ano até aqui, né? Vamos lá pro vídeo então? Então simbora, né, cara? Nossa, eu tô sereno hoje, vamos lá. Então, as entrevistas bem completas dos dois técnicos. Hoje. Hã? Hoje. Boas, boas. Eu tô lembrando das entrevistas do Sampaoli. É assim, porque é inevitável que eu compare para entender o que acontece em campo. Que tipo de comparação você faz? Das declarações do Tite do para as do técnico Sampaoli. para baixo, falando para dentro, falando algumas críticas aos jogadores, falando um pouco sobre o que ele pretendia, mas as coisas mudando de jogo para jogo, do treinador que chega numa entrevista e fala assim: eu errei no jogo contra o Santos ao reposicionar a defesa na jogada de bola parada, pedi para vir para trás, falsou o rebote, o Joaquim faz o gol naquele momento, acontece o gol do Santos e ele fala: se eu quiser jogadores perfeitos, eu também preciso ser perfeito. E aí, ele se coloca no mesmo time dos jogadores. Ele só fala sobre o ambiente. Chega e cumprimenta, a maneira como trata cada pessoa no ambiente de trabalho, está lidando com jogadores vencedores e alguns querem vencer também. A maneira como dá oportunidades a quem está pedindo passagem, o jogo de hoje foi uma amostra disso. A possibilidade de colocar grandes jogadores no banco quando é necessário, até a de falar só, olha, eu errei também. Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco. Além das ideias, da questão tática, de saber gerenciar, da avaliação dos jogadores, tá todo mundo no mesmo barco. Quando tá todo mundo no mesmo barco, você consegue formar um time. E se o Flamengo forma um time... E você está entendendo que essa unidade está acontecendo ou está encaminhada contigo? Eu tinha essa impressão, falei aqui, e é muita impressão à distância, vendo o jogo. Falei disso no meu comentário de abertura do Linha. Depois da entrevista, eu tenho muito mais convicção de que está acontecendo. Se ela vai se transformar naquilo que o Tite quer, em que nível isso vai chegar, depende do dia a dia. Aqui não tenho controle sobre isso. Eu só tenho certeza de uma coisa, isso é certeza. O Flamengo tem, no seu comando, um cara que sabe liderar elencos dentro e fora de campo. E de pesos diferentes, né? E um cara enorme. É o tipo de cara que não se assusta com o peso de qualquer elenco. Né? E não perdeu a vontade de ganhar, mesmo sendo um cara muito vencedor. Eu acho que é um sinal. Eu continuo achando que é precoce de falar que agora foi, agora motivou, agora vai, é um jogo. Acho que é um sinal. No seu estádio. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem muito motivo para acreditar na possibilidade de conquista desse título. Eu acho que esse contexto vai fazer com que o Maracanã esteja absolutamente lotado, que o clima seja outro. Então, existem muitos motivos para que o Flamengo acredite na possibilidade do título brasileiro. Isso, para mim, não se discute. Eu só não gosto dessa coisa de, assim, colocar o técnico que acabou de chegar num pedestal. Porque se o Flamengo fosse mal, se o Flamengo não conseguisse jogar bem um jogo, como aliás aconteceu... Mas ninguém está fazendo isso. Não, eu acho assim, a gente está falando que a mudança completa do Flamengo de postura tem a ver com a chegada do Tite. Falamos isso quando o Sampaoli chegou, nos primeiros jogos. Eu entendo que tem. Falamos isso quando o Renato Gaúcho chegou nos primeiros jogos. Eu acho
O Tite, um técnico excepcional, muito bom de verdade, mas assim como eu não colocaria toda uma responsabilidade negativa do Flamengo nas costas do técnico se ele chegasse agora, eu também não vou dizer que tudo que acontece no Flamengo são coisas diferentes. Relacionado o Tite hoje conseguiu fazer o Arrascaeta e o Gerson de segundo volante, o Arrascaeta marcar no meio de campo, pelo lado direito, marcar e jogar, conseguiu. O Cebolinha atuou como poucas vezes nós vimos? Sim. Luiz Araújo está mais à vontade do que o São Paulo, que pediu para contratar? Sim. Pulgar fez um partidaço? Sim. A gente não falou tudo isso agora, do São Paulo em relação ao Gerson, ao Pulgar. Só que é o seguinte, aí que está a diferença. É continuar mantendo isso. É isso, exato. Exato. Se ele vai conseguir ou não sei. Os caras podem ter dado uma amostra para eles mesmos de que eles são capazes de fazer esse jogo. Se o Flamengo vai jogar assim todos os jogos, nós não sabemos. Qual é a diferença do Palmeiras? Palmeiras que perdeu hoje. Palmeiras é um time que, mesmo com as trocas, joga com alguns parâmetros iguais em todos os jogos. Intensidade, vontade. O que falou o Abel? Que o que mais deixa ele feliz é que os jogadores dele entregam tudo e deixam tudo no campo. Poderá o Tite, daqui 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, falar isso? Meus jogadores deixam tudo em campo? Se ele falar, se ele disser isso, é porque ele conseguiu mudar o Flamengo. Se essa foi uma amostra grátis, essa amostra, nós não somos capazes. Mas nem sempre estamos afim. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo real. Somos capazes, mas nem sempre estamos afim. Hoje foi o dia bom. Agora, se ele vai continuar, a gente não sabe. Se ele vai fazer isso até dezembro e ser campeão brasileiro e depois dar uma relaxada no ano que vem, também não sabemos. Esse é o maior trabalho que tem que se fazer no Flamengo, minha visão. É encontrar os jogadores dispostos a fazer isso. A manter. Agora, você tem um time que perdeu tudo no ano. Tudo. E a maneira como perdeu? Perdeu tudo de várias maneiras possíveis. Perdeu assim, foi um fiasco. Alguns contratos estão terminando, outros que estão em vigência poderão ser rompidos e, olha, não dá mais ficar com você. E o final do ano abriu uma porta. É possível. Então você tem uma reunião ali de circunstâncias que você pode encontrar um Flamengo campeão até o final. Mas esse é o grande desafio dele. É o desafio. Agora, a construção do ambiente do elenco para... Mas perene. Time jogar não sem a bola e com a bola. Mas não em 100 jogos. Óbvio. Senão vira a Copa do Mundo. Exige demais. Copa do Mundo, 6 partidas. É verdade, mas assim, são 6 partidas com um peso enorme, né? Porque, convenhamos, acho que na situação que o Flamengo estava, ganhar o título brasileiro é uma coisa... Não, você dá um cavalo de pau, você dá um negócio... Isso, você muda completamente. Só que tem o Fluminense, a visão do... Olha os jogos que nós tivemos. Quarta passada, vamos ver, Botafogo e Palmeiras, o que vai dar. Foi um jogo de arrepiar, né? Sim. Todo mundo lembra. Hoje, não foi um jogo no sentido da disputa, do Palmeiras está disputando, acertou uma única finalização e o Breno Lopes conseguiu errar, chegou atrasado Mas na bola. Uma imposição que não se esperava para esse confronto, de nenhum dos dois lados. E tem um Fla-Flu no final de semana, que o Fluminense, campeão da América, não vai querer deixar o Fla carimbar a faixa. E fez o jogo duro com o Inter. Além de carimbar a faixa, que é pontos. Então vai ser demais essa reta final. Eu diria que assim, pro Fluminense, talvez o que tem para ele de válido nesse restante da temporada é o jogo contra o Flamengo no final de semana. Vamos lá então. O que o VAR analisou, né? Qual foi a conversa do pessoal que trabalhava no VAR para não chamar o árbitro de campo, depois que ele, árbitro de campo, tomou a decisão de meter o cartão vermelho direto no Gustavo Gomes pelo lance que a gente vai apresentar. Tá no campo. Possível saída. Opa! Vamos ver esse possível vermelho e se tem dom. Possível vermelho, hein? Okay. Cartão vermelho. Vermelho, tá? O campo aplicou vermelho, viu? Mas tem que saber o porquê que ele aplicou vermelho, Dogson, tá? claro, ele falou. Dogson. Ok, 16,50. Vou te dar a câmera 1. Número 15, Dogson! A 16,50 a 16,50. Aí, perfeito. Atendimento, né? Pra mim, Dogson confirmado. Defensores todo vencidos. Ele era o último defensor. Esse defensor tava fora da disputa.
Essa bola ia ficar clara para esse jogador de vermelho seguir e progredir tinha muita distância, mas os defensores estavam muito atrás. Esse tá muito Ele longe. teria o domínio e a velocidade da bola estava com ele muito Esse tá grande. muito atrás e esse tá muito lateralizado perto da linha de fundo, correto? Vamos confirmar. Ele tinha velocidade para chegar no gol primeiro do que os defensores, para mim, tá? Para mim eu concordo também com o Dox. Verifica os app, tá? Não tem impedimento, porque tá no seu próprio campo de defesa, mas vamos voltar. Eu também concordo com o Dox, viu? 16,50. Vamos ver só a retomada, vem de lateral. E aqui tá, olha a distância que tá os defensores. Isso, e ele tem um campo exatamente. todinho pra enfrentar o gol. Para mim ele teria velocidade para chegar no gol. 15. Tá? Concordamos? Concordo plenamente com o Dox. Ok. Boa. Muito bem, então assim, fica claro, o que fica claro, que a expulsão foi pela arbitragem ter detectado, pelo árbitro de campo ter detectado, e isso não foi contestado pelo VAR, que era um lance que poderia gerar uma situação real de gol. O Arrascaeta estava bem em vantagem no caso, né? O Arrascaeta arrancaria com a bola, ele tinha muitos metros a percorrer, mas foi o que entendeu o árbitro de campo e o VAR, né? Crivou, fez sentido. Não houve agressão do Gustavo Gomes e não houve mesmo, né? Foi um gancho, ele segurou. Não foi uma falta violenta. Ele foi muito mal no tempo de bola, mas não agrediu. Aliás, o Não Gomes... foi pela carga dele, no caso. Sim, esse lance, se ele não é um lance, se ele é lá dentro da área, perto, tá cheio de gente do lado, eu acho que é um lance para amarelo. Porque é um braço impedindo o jogador de progredir. Eu e o Paulo, a gente lembrava daquele lance do Cano, finalzinho da final da Libertadores, que ele vai com o braço para impedir mesmo, no pescoço. só que a área é povoada. Só que aí vem a questão tática. Tem a questão tática, é preciso ser analisada. O jogador, ele tem uma oportunidade clara. E aí tem várias formas de você analisar. Cada um lance é diferente do outro. Ele tem uma distância muito grande para percorrer. Mas um jogador pode ser... ele pode ter defensores ao lado dele. Por exemplo, o Gustavo Gomes, se tivesse vários defensores do lado, companheiros, a gente estaria num outro julgamento. Como os companheiros estavam um pouco atrás, ele sairia em vantagem e conduziria a bola provavelmente até o gol. Eu entendo que a decisão foi correta. Se ele está bem próximo à área, e com jogadores do lado do Gustavo Gomes, mesmo assim ele poderia ter uma oportunidade clara de marcar. Por que eu estou falando isso? Porque no VAR falam em último defensor. E a gente ouve sempre no futebol, era o último homem. Isso não existe na regra. Isso, perfeito. Não existe na regra. Era o último homem, tem que ser expulso. Não existe. É situação clara de gol. É claro. E eles entenderam que produziria uma situação de gol, porque a velocidade dele, em função dos adversários, né, porque o Gomes já estava batido. Do posicionamento dos adversários. O Gomes já estava batido. Você está falando de quem está atrás. E quem está ali, virando o corpo para correr, para acelerar. Eu não vejo uma decisão, sim, um escândalo, um erro. Eu vejo uma decisão que pertence àquilo que o futebol nos oferece dentro da regra. Para mim, esse é o argumento determinante. Dentro daquilo que eu sempre falo, assim, eu não suporto o abuso do VAR que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Essa coisa de querer sempre pedir para que o árbitro... O que se faz muito no Brasil é o seguinte, vem cá dar mais uma olhadinha, só para você ter certeza no que você vê. Não é assim. O VAR não é para isso. O VAR não foi criado com essa finalidade. Então, alguém consegue olhar para esse lance e dizer que é um absurdo, que é um erro claro a expulsão do Gustavo Gomes? Eu, sinceramente, acho impossível alguém dizer que é um absurdo essa expulsão. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ter opiniões diferentes, pode achar que é um lance discutível, que cabe alguma discussão. Acho que Birner e eu pensamos até diferente. Então, acho que absurda a expulsão não é. E se absurda a expulsão não é, na minha lógica de que o VAR não tem que ser chamado para o árbitro dar mais uma olhadinha, eu não acho que tinha que ser chamado o VAR. Eu entendo o que quer dizer. Nenhuma decisão é absurda. Esse para mim é o ponto, porque na hora apareceu, e até perguntei pro Calça, porque o Calça ele veio com um argumento diferente naquele papo nosso pré-programa. Ele falou, eu pedi para ver a nossa imagem, que é até pro fã de esporte saber, essa imagem, a imagem mais aberta não apareceu na transmissão, tem a imagem da transmissão da TV Globo, e a gente tem uma equipe nossa que pega o jogo num plano mais aberto, até para nós aqui depois analisarmos, e o Calça falou, eu pedi para ver. E eu vi esse plano aberto, eu não tinha visto. As primeiras imagens era assim, era só o safanão. Exato. Cara, onde é que ele ocorreu? Porque esse braço não é braço para um vermelho, mas a junção do braço, da falta, mais a questão tática, aí para mim você une dois fatores
e para o vermelho. Então, assim, eu fui direto na nossa imagem, que ela é mais aberta no estádio, porque ela é mais conclusiva dos espaços. E o áudio do VAR com a nossa imagem produz uma outra coisa. Sim, eu acho que... Eu concordo que não é um absurdo. Eu respeito a decisão do árbitro, eu entendo a decisão do árbitro, mas para mim um cartão vermelho numa chance clara de gol, uma chance manifesta de gol, precisa ser uma chance realmente indiscutível. E eu não acho. Eu acho que era óbvio que era o lance de gol. É óbvio que era o lance de gol. Mas o cara ia ter de percorrer, o Arrascaeta, 50 metros com a bola. Carregar a bola, tá voltando o Mike aqui do lado direito, que é um jogador que tem velocidade, tá voltando outro jogador pelo lado esquerdo. Eu acho que ele podia fazer o gol. Eu não descarto isso. Sim, é um lance de perigo, mas para você expulsar por um lance, uma chance clara, mas uma chance muito assim indiscutível. E eu acho que essa é uma chance de gol, mas eu não sei se é uma chance que ele ia chegar, por exemplo, ali na cara do goleiro para finalizar. Então, assim, claro, eu daria o cartão amarelo, eu não expulso por qualquer coisa, mas é a minha maneira de ver futebol. Isso, concordo contigo, Jean, não acho absurda a expulsão. Então, e tanto que eu entendo a posição de vocês. A questão é essa, assim, aqui ninguém está condenando ou absolvendo totalmente. A minha questão é só pela não utilização do VAR nesse lance. A gente precisa de parar de pedir para que o VAR seja utilizado o tempo todo. Estou de acordo contigo. Resumindo, foi bem expulso. O Arrascaeta sairia na cara do gol, poderia fazer o gol, poderia errar também, poderia não fazer, mas tá aí, foi bem expulso. A chance do Arrascaeta fazer o gol era real, né? Porque ele, o goleiro, você imagina que o Arrascaeta tiraria a bola do goleiro e faria o gol, né? Não esperaria nada menos do que isso. Eu até preferia o terceiro gol ali naquele momento do que a expulsão, mas tá bom demais, né, cara? Reclamar desse jogo, vamos reclamar do quê, galera? Foi um jogaço. Cara, este jogo foi um jogaço. Foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Até aqui, é isso aí. O segundo jogo melhor do Flamengo foi aquele contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Mas esse de ontem superou, né, cara? Porque comparando o Grêmio e Palmeiras, é mais difícil vencer o Palmeiras do que vencer o Grêmio, né? Então, ó, parabéns ao Flamengo que fez um jogaço e está vivo na briga pelo título brasileiro. E hoje tem Botafogo e Grêmio, vamos estar de olho na telinha, secando, né, galera? Cara, se der empate para nós é bom, se o Grêmio vencer para nós também é bom, porque daí segura mais uma vez o foguinho, né? O gás acabou, né, foguinho? E aí, você tá feliz? Você tá contente? Conte aqui pra gente, comente, fique à vontade, use os comentários, deixe aqui a sua satisfação com o nosso Mengão pelo jogo de ontem. Valeu, galera, tamo juntos, vou trazer mais vídeos tops aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!